E Val, o que faz as pessoas atraírem coisas positivas, espíritos positivos ou negativos? O sentimento, esse é um polo. O pensamento, nem tanto. Eu tenho um sentimento interior, eu tenho uma condição aqui dentro, Maurício, que me dá essa validação. Então, o sentimento é um gerador de energia. E quando eu sinto, eu mobilizo esse estado de espírito, que é o sentimento, eu acabo manifestando isso. A mente me leva ao sentir e o sentimento me leva ao pensar. A gente é muita razão e pouca autopercepção, mas a percepção própria só interessa pra gente. O mal é o bem mal interpretado. E a questão da dependência química, a dependência do álcool, como que ela é vista do ponto de vista da metafísica da saúde? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, o meu, o seu, nosso espaço para o autoconhecimento. Hoje estamos com um convidado inédito, a gente sempre quis que o Val estivesse aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, viu? Val Capelli está aqui conosco no Lean. Olá, prazer estar com vocês, participar desse podcast, que tenhamos um bate-papo gostoso, esclarecedor, de muita consciência e também de reflexão sobre a vida e a melhor maneira de viver esse processo existencial. Profundo e descontraído, né? O descontraído veio depois. Boa. Muito bom. Val, para a gente começar, e para o pessoal lá de casa poder até te conhecer um pouquinho melhor, se você puder se apresentar e dizer como que você iniciou a sua caminhada na espiritualidade. Claro. Olha só, Maurício e Ricardo, eu venho do interior do Paraná, aquela região do norte do Paraná, Cambira, né? Eu até brincávamos aqui, a cidade é tão pequena que às vezes uma vez sobrevoando ela, eu estava com um colega do lado, um passageiro que eu não conhecia, e eu mostrando, empolgado, claro, nasci ali, hoje depois fazendo um voo que vai de Curitiba até Londrina e tal, olha Cambira, nasci ali, cadê? Então ali aquela cidade, você vê ali no meio da plantação, aquele ali, onde mesmo, ali, você não tá vendo, eu olhei pra cara dele, ele tava dando risada, ou seja, é tão pequeno que nem é perceptível. Mas cresceu bastante, aquela região é muito bacana, norte do Paraná, eu venho de lá, mas eu venho de lá com 14 anos, então me considero realmente paulista, né? Por consideração, porque eu sou desenvolvido aqui, toda a questão da segunda infância, você já começa a entrar na espiritualidade, a ter um contato com essa espiritualidade, compreendendo primeiro essa espiritualidade vertical, ou seja, essa conexão com o plano espiritual, com o plano elevado, como isso se dá. Essa condição de rever a vida, porque o berço era católico, né, muito bem envolvido no catolicismo. Depois, vindo a São Paulo, eu ingresso nessa vida, nesse universo espiritual. Transito no kardecismo durante décadas, e depois aquela mudança da questão da reforma íntima do kardecismo, a gente começa a se olhar mais e começa a perceber que existe dentro da gente um conteúdo próprio que merece ser investigado, priorizado. Então, além da presença querida dos mentores, seres ascensionados, até da dificuldade de vida que causam os obsessores, nós temos um potencial próprio que nos ajuda e também um empecilho, as dificuldades próprias. Então, a gente atrai quem nos acompanha para o bem e quem nos acompanha para o mal. E aí, isso vem junto com a visão da metafísica da saúde, que começa a mudar o eixo, ou seja, tudo externo, a busca externa, o poder externo, a presença externa me ajudando, me atrapalhando, e aí muda o eixo, é interno. Eu atraio quem me ajuda, eu próprio, como um tiro no pé, atraio quem vai me atrapalhar. Então a gente acaba mergulhando aqui, vendo que existem conteúdos dentro da gente que não são considerados, não são respeitados, e nessa dinâmica da vida, tudo é externo. A vida nos leva a olhar para fora e nos balizarmos pelos acontecimentos. Aí é hora de voltar para dentro. Quem eu sou nessa história? Que potencial eu tenho? O que eu trago em mim? E aí a gente começa a se conectar com esse universo. Aí entra uma espiritualidade horizontal. Porque não é egoísta ou exclusivista, mas é uma conexão com o meu ser, que está presente nesse processo existencial, e com o ambiente que me rodeia, energético, vibracionalmente, atraindo e repudiando as coisas. E aí você começa a ter uma vertente espiritualista. À medida em que você compreende toda a ajuda astral, presença espiritual, eternidade, reencarnação, mas também tem uma condição presente nesse processo de vida consciente. E aí começa o estudo da metafísica da saúde, que eu faço isso acho que há
30, 40 anos, hoje com 60 anos, né? Desde os meus 15 anos eu mergulho nisso. Então, né, uns 40 anos debruçado nessa questão de cromoterapia, de espiritualidade, de metafísica da saúde, e gerou ali os meus 5 volumes de Metafísica da Saúde, livros muito bem vendidos hoje, que acaba sendo uma boa forma de consulta da causa emocional das doenças. E eu venho desenvolvendo exatamente essa consciência. Maravilha. E Val, o que faz as pessoas atraírem coisas positivas, espíritos positivos ou negativos? O sentimento, esse é um polo. O pensamento, nem tanto. Porque eu posso pensar o melhor. Quero ser afortunado, ter tudo de bom, .com, bombar, chegar lá. Eu quero, eu desejo. Mas eu sinto. Eu tenho um sentimento interior, eu tenho uma condição aqui dentro, Maurício, que me dá essa validação. Então, o sentimento é um gerador de energia. E quando eu sinto, eu mobilizo esse estado de espírito, que é o sentimento, eu acabo manifestando isso, bombardeando o meio, propagando no ambiente. E isso faz com que eu atraia oportunidades, eu atraio boas companhias, porque eu posso estar muito bem cercado dos amigos espirituais que têm o melhor das intenções comigo, só que eu não consigo captar o que vem deles, porque eles vibram numa frequência que eu não recebo. Então eu não tenho uma inspiração, não tenho uma intuição, eu não consigo pegar o fio da meada. Por quê? Porque eu não tenho um sentimento bom, um sentimento que faz essa conexão. Espírito ruim da mesma forma, né? Eu tô assim, nossa, o dia na vida, me sentindo um verme, o pior dos piores, o último dos últimos. E aí toda a tranqueira que eu encontro espiritual, que também se sente assim, gruda em mim. E de repente eu tô mal, pra piorar, eu ainda tô obsediado. E pra piorar, eu tenho uma leva de seres tentando me atrapalhar, só porque eu não tô bem centrado em mim. Então a gente começa a olhar pra dentro da gente e assumir uma responsabilidade pela nossa condição energética, vibracional, pela nossa condição de vida em si. Então, somos responsáveis por tudo que se passa com a gente. Esse é um princípio que, no início do nosso estudo, a Louise Hay, que descobriu uma ciência, uma filosofia que considerava que o ser humano é 100% responsável por tudo que a ele acontece, de bom ou de ruim. E ela pregou isso na vida dela, colocou isso em prática, tinha um câncer, curou o câncer e se tornou a maior divulgadora dessa questão da responsabilidade pelas doenças e tudo mais o que acontece. E depois o Gasparetto, na ocasião, ele traz esse estudo da Louise Hay, você pode curar sua vida, cure seu corpo. Quando ele traz isso, ele cria a Metafísica da Saúde, que é exatamente metafísica aristotélica, de Aristóteles, né, onde nós temos ali causa raiz. Então a metafísica está em tudo, está na filosofia. Viver é o que exprime a vida, a essência do viver. É uma metáfora, é uma metafísica. A metafísica está na Cabala. Qual a origem do mundo, do planeta, do universo? Então tudo que leva a uma busca ao que é essencial pode ser considerado como metafísica. E o Gasparetto pegou metafísica aplicando à saúde. Porque metafísica é muito genérico. Eu posso fazer uma leitura metafísica da existência do ser, do planeta, enfim, da razão pela vida. E ele colocou a saúde. Então, metafísica associada ao corpo, à saúde e doença. E aí começamos a fazer um estudo que nos possibilita entender o quê? Que nós somos causadores da doença e responsável por ser saudável. Aí chegamos num ponto, Maurício, onde a gente tem exatamente essa descoberta de que nós somos detentores de potenciais. O corpo seria um território da manifestação desse potencial do ser. E à medida em que eu acabo mobilizando esse potencial como sentimentos bons, elevados, eu vou atrair, fruto da sua pergunta, presenças agradáveis, ocasiões de vida favorável, mas o cerne, o eixo manifestador é meu. Não o meu egóico, isso não me pertence. Eu me sinto merecedor eu começo a atrair o que pode vir até mim. Se o que atrai é o sentimento, o que está por trás do sentimento? Como que a gente pode dar um passo para trás, na raiz do problema?
do problema ou do talento. Do talento, assim, pode do ser. talento, que temos os sentimentos ruins. Vamos entender o seguinte: alma é a essência de tudo. Alma, espírito ou essência, como queremos. Então, várias descrições. Então, uns chamam de espírito, outros chamam de alma, essência do ser. Então, essa fonte divina da essência do ser. Aí, ela manifesta conteúdos essenciais, são sentimentos. Sentimentos nobres. Amor, benevolência, bondade, solidariedade, conteúdos profundos, preciosos. E isso se converte num ponto emocional. Então, a emoção é como se fosse o funilar final que o mundo vê do que eu sinto. Então, eu tenho um sentimento muito especial, digamos, por vocês. À medida em que eu estou aqui e os vejo, eu sou tomado por uma alegria, por um estado de contentamento. Essa é a minha emoção. Só que a minha emoção tem por trás o sentimento de amor que eu trago pelas pessoas, pelos novos projetos, pelos trabalhos voltados a isso, ou por vocês enquanto pessoa. Então você tem um sentimento muito especial por alguém, é da alma. E aí quando você vê essa pessoa, você responde a ela querendo bem ela. Mas tem também emoções, porque aí percebeu que nós já estamos no campo emocional. Tá? A essência pura é plena. Dessa fonte vem o amor, esses sentimentos. Até quando eu trato desse assunto, eu digo, olha, dizer que, vamos dizer, o amor é da alma, do espírito ou de Deus, eu ainda não tenho elevação para perguntar, não levei um lero com Deus ainda. Eu falei, escuta aqui, ó, paizão, diz aí, o amor é seu ou nos pertence, é um presente que você já nos deu? Não, daqui a muitas, né, encarnações, anos-luz, se eu ver a luz de Deus, vou perguntar, o amor é seu, é nosso. Mas enfim, sentimentos tão profundos e especiais, se são de Deus e nós o expressamos, se é da própria essência, né? Eu acredito nessa essência individual que vai se individualizando, corporificando e se conscientizando. Tá? A dúvida é se emana de Deus ou emana de nós, o amor. Então, se ele nos pertence ou a fonte dele é Deus. E a gente só pega emprestado. Exatamente. Isso aí, depois de muitas encarnações, anos-luz à frente, num outro podcast que fizermos, né? Aí talvez eu tenha essa resposta. Não é minha área de estudo, bem entendido. Né? Mas eu estou falando de uma fonte muito pura. Seja divina ou espiritual, da essência. Só que isso vai chegando numa manifestação em forma de emoção. Só que é uma conversão também disso, sabe? Porque, de repente, tem um sentimento muito carinhoso pela abertura de vocês, mas tem o Bruno ali, corta, gravando, agora não, começa de novo. Aí eu começo a ter uma inversão. O Bruno está interferindo nesse nosso podcast bacana. E eu começo a ter uma raiva dele, um sentimento de irritação, de raiva. Eu posso converter isso, em vez de ser um podcast maravilhoso, se o Bruno errar os botões ali, a técnica alterar, de repente vai dar ruim. Aí eu posso converter num sentimento anverso a ele. Fico irritado com ele. Então aí eu tenho uma emoção de raiva. Super comum. Então, muito comum. Porque a gente quer ser feliz, bem realizado. E aí a nossa força expressiva, ela converte em raiva. Então eu começo a ter outros sentimentos. Medo, raiva. Disse sentimento, mas eu diria emoção. De baixas frequências. De baixas frequências. Ciúme, inveja. Exatamente. Aí vai criando essas questões negativas que vai atrás. Aí pipoca a mesma coisa, dá ruim na técnica, a gravação não rola, porque de certa forma eu atraí uma sincronicidade para dar problema. Como sintonizou nessa frequência. Exatamente. Igual um rádio. Exatamente. E aí dá um fuligezinho ali nos plugs, aquelas coisas, e já dá um chiado, já dá ruim e tudo mais. Por outro lado, se eu ficar nessa questão muito singela, de carinho, muito especial, eu converto isso, a emoção minha é simpática, é amável, é dócil, né? Agradeço ao Bruno, porque se não tivesse aqui não saía essa parte técnica, né? Ao Ricardo aqui que está conduzindo me recebeu, e o Maurício, se não tivesse aqui, a gente não teria essa dinâmica, e eu começo de repente a entrar numa coisa positiva, elevada, e tudo dá certo. Uma good vibes, né? Exato, essa questão muito positiva e bacana. Perfeito, mas e quando a gente está falando de algumas coisas que estão no externo, certo? Sim. E quando a pessoa ela convive diariamente com um sentimento de baixa autoestima, baixo amor próprio, ela se olha no espelho e ela não consegue gostar de si mesma. Como que ela pode tratar isso?
Então, você vê que é punk, né? Se eu deposito em mim uma cachoeira de emoções nocivas, eu sou contaminado por elas. E aí é o meu estudo da metafísica da saúde. Exato. Porque essas emoções nocivas, elas convertem potencial que reflete em saúde do corpo em doença. Porque nós temos o externo que atrai. E nós temos o corpo, que é o polo manifestador maior. Então, primeiro eu sou esquecido, maltratado, posto de lado, porque a minha estima é baixa, me sinto um zero à esquerda, feio, esquisito, gordo, baixo, magro, alto. Todas essas alterações de imagem fazem com que eu tenha uma emoção muito autodepreciativa. E essa emoção autodepreciativa, primeiro ela atrai que eu seja maltratado. Ou seja, quem é? Por quê? Como assim? Deixa quieto, para com isso, põe de lado, boicota, corta. Eu atraio isso. As pessoas não respeitam ela. Exatamente. Então ela acaba atraindo isso. E primeiro, a manifestação emocional ela é externa, tá? Ao redor. As pessoas me dão aquilo que eu entrego a elas. O que eu entrego? O pior de mim. Um sentimento ruim. Mas por isso que eu falo o pensamento. Poxa, eu quero mandar bem. Eu quero estar de boa, mas eu me sinto um zero à esquerda. A minha emoção converte o que poderia ser bonito em mim em negativo, em nocivo. Aí, elas me devolvem como atração. E isso vai se consolidando até que chega um ponto que eu materializo no corpo. Vai chegar um momento em que eu vou ter, vamos dizer, uma somatização, uma alteração fisiológica funcional, onde se somatiza uma doença. E aí, quando eu somatizo uma doença, poxa, fui mal, fiz feio, faço sempre feio, eu não mando bem, coisa feia, esquisita, nada a ver. Aí começa o meu corpo tratar o meu semblante, que representa a minha face, a minha autoimagem, de uma maneira, eu diria, como lixo do corpo. Células, serosidade, células mortas, vêm para a pele e começam a formar espinhas. Eu estou me reprovando. Eu não estou me aceitando, eu não estou dizendo bonito, puxa, que legal, eu me parabenizo por isso. Não, coisa feia, paguei mico, devo ter deixado a desejar, tei ruim. E aí eu começo a ter uma consciência, uma autoconsciência autodepreciativa. E o corpo começa a trazer isso para o semblante, porque a face é nossa autoimagem, ela me representa, ela nos representa. E aí o rosto traz células mortas, o lixo do corpo vem para a face. E aí nós temos a espinha, acne, então... Olheiras, né? Quando você tem esse acúmulo, né, de sangue aqui. Gente, eu olho para a vida e vejo muita exigência, ela é muito árdua, é desgastante. E aí, isso tudo que eu tenho acaba criando um peso demais e eu tenho um acúmulo de sangue nessa região e forma as olheiras. Tô cansado, tô sugado. Mas por que sugam de mim? Exige muito de mim. O maior autocobrador sou eu. Então, claro, a demanda da vida exige um expediente mais largo, atividades variadas em vários setores, mas tem uma que é própria, que aumenta ainda mais. E aí eu faço um depósito aqui, né, de sangue que vai acumulando, formando as olheiras, né, aquele desgaste, aquela cara chupada, exaurida. Bem, estou trabalhando demais, estou me dedicando muito, mas tem um plus a mais aí, que é o que eu estou me dando. Eu estou me dando uma cobrança demasiada, excessiva. Então, o rosto vai mostrando, a face vai somatizando, assim como todo o corpo. Doenças simples ou mais complicadas têm uma causa raiz emocional. Tem física e tem emocional junto. Muito bom. Você falou já em um conteúdo que o deprimido, né? Ele é como se fosse uma planta murcha num vaso. Exato. E que a planta estar murcha ou porque não tem água, ou porque a terra ela não é fértil. O que você quer dizer com a água e a terra? Olha, nós temos uma existência, uma vida em família, em sociedade, com adubos. Nos dão chance e oportunidade. Nossos entes queridos nos acolhem e nos incentiva. Isso é uma terra adubada. Eu sou plantado nessa família, num terreno adubado. Perfeito? Eu vou para a sociedade, pinto oportunidades. Eu tenho oportunidades. São os adubos desse vaso da vida em que eu estou plantado. Tá? Então eu costumo dizer assim, a planta só é murcha se a terra é pobre e não tem água.
O ser humano é como se fosse uma planta murcha numa terra adubada e muito irrigada. Porque as pessoas têm carinho. Ora, por mais que eu digo, parece que ninguém gosta de mim. O gato gosta, meu animal de estimação gosta. Alguém fala assim, você faz a diferença, eu curto você. Então esse seria a água que rega o vaso da vida onde eu estou plantado. E aí o deprimido, ele murcha. Claro que a depressão, eu como psicólogo, tenho uma visão da depressão, é muito complexa, a química, emocional, nós temos aí um terreno infinito para ser explorado. Mas colocando a depressão, eu sou um ser plantado num ambiente para germinar, para desenvolver, para florescer. E de repente eu murcho, eu reprimo, nego muitos talentos, e eu me ponho lá no fundo, num vazio. E aí na depressão, umas descrições que eu tenho assim, é um poço muito fundo que a gente desce e só quem nos tira é a gente mesmo de lá. É doído e difícil descer. Assim, ficar numa pior, deixa eu quieto, não me chama não me incomoda, deixa eu em paz, não me convoca não, eu vou freando. E depois eu tenho que sair sozinho sem ter nenhuma corda para me puxar, ninguém para me chamar. Antes eu tinha para onde ir, mas não queria, afundei num poço. E aí, ninguém me chama. Eu preciso sair desse fosso sozinho. Então, a depressão é um buraco muito fundo que eu entro. E só eu mesmo posso me tirar. Doído. Muito bom. Em relação a gente estava falando, eu queria entrar na parte da glândula pineal. Porque a gente estava falando muito ali né, que a acne é a pessoa não tá com autoestima boa e tal. E você falou que a glândula pineal é o poder de ser você. Se você puder juntar tudo isso pra gente. A glândula pineal eu estudo até no sistema endócrino. É uma glândula que nenhuma outra glândula tem influência sobre ela. A glândula pineal é interessante. Nós temos o Dr. Sérgio Felipe, que faz um trabalho na MESP, Associação Médica Espírita, muito interessante. Ele diz assim, ali é um cone de conexão espiritual muito importante. Tá? Fisiologicamente, a glândula pineal, nenhum hormônio rege ela. Portanto, o seu hormônio baliza tudo. O hormônio melatonina é referência no corpo para todo o metabolismo. Presença e ausência de melatonina é um relógio biológico. Hora de dormir, acordar, ter fome, digerir, metabolizar. O balizamento biológico é a presença e ausência da melatonina, órgão produzido pela glândula pineal. Pois bem, e essa soberania do ser. É a conexão com o divino ser. Se nós formos fazer um estudo energético do corpo, nós teríamos o chakra coronário, conexão divina. Tá? Que Jesus até usava a técnica dos essênios para cura a partir da imposição de mãos. E ele dizia, sois Deus, tua fé te curou. E impõe a mão para estabelecer essa reconexão com a essência, a alma. Então, de certa forma, Ricardo, quando eu não estou conectado ao meu ser mais profundo, a minha alma mais brilhosa, que eu até disse, né? Tenho conteúdos tão magníficos em mim que seria do próprio divino ou a mim cedida. Essa conexão valiosíssima. Eu rompo com isso. E passo a me perceber como alguém ninguém. Alguém ninguém. Um nada vazio. Muito drástico, né? Drástico e ausente de qualquer força que existe, mas eu não trago para a consciência. Ora, isso vem da minha criação. Eu posso ter aprendido, mas eles não me desenvolveram assim. Isso é meu. Porque se os pais não nos ensinaram a dirigir a nós, que aprendamos ao longo da vida. Porque a nossa cultura não é se você está com fome, é hora de comer, está no prato. Vamos sair, você está pronto? Não é se você quer ir. Então a gente não aprende, bem a grosso modo, a visão psicológica, a gente não aprende a se consultar para as coisas. Então eu não tenho uma consulta, eu tenho vontade de ir nesse lugar, eu quero comer agora. E depois ao longo da vida a gente vai se esquecendo, abandonando tanto que a gente precisa novamente fazer essa reconexão. Então a gente precisa desenvolver um hábito de, eu tô afim, como é que eu tô? Estou aqui nesse podcast com vocês dois, tem o pessoal nos acompanhando. Como é que está sendo para mim essa experiência?
Como é que é eu falar sobre isso? Como é que é eu expor isso? Então, a cada momento eu procuro, Val Capelli, câmbio, ou eu mesmo câmbio. Não é só se eu estou impressionando, se eu estou mandando bem. Isso é o ego, né? Esse é o ego, essa é uma questão mais de uma definição periférica do ser, não é o sentimento. Eu mesmo estou sentindo como? Estou bem, estou feliz, tá? Estou de boa. Pronto, é só isso. Aí eu trago para fora. Então, a glândula pineal seria essa conexão transcendente, profunda, espiritual. Se eu estou me mostrando pela face, uma coisa muito interessante, né? Rubor facial, né? Às vezes a gente fica meio avermelhado. Quando fala Val Capelli, eu ruborizo. O sangue vem à flor da pele na face. Tem pessoas que ficam vermelhas face, porque elas estão em voga, né? Ricardo, vamos conversar. Já trava, né? Trava, por quê? Eu vou ter que mandar bem. Toda a minha concepção, né, do canal Lean, do podcast Lean, tá em voga. Se eu mandar bem ou não. Então o rubor facial é o excesso de preocupação com a minha imagem. E não fazer feio. E não, tá, deixar a desejar. E eu trago muito sangue para esse tecido facial. A minha imagem que eu apresento ao mundo, ela precisa ser regada da alma que eu sou. Que eu tenho e trago nesse mundo. É claro, eu não vou me definir como trazer todo o potencial do ser, mas eu estou me descobrindo passo a passo, estou melhorando a cada dia, estou me olhando cada vez mais. Exatamente. Sensacional. Muito bom. A metafísica, ela foi, digamos assim, fundada por Aristóteles, certo? Isso. E daí o Gasparetto que criou a moderna, digamos assim. Metafísica moderna. Trazendo em relação à saúde. Isso. Tem alguma outra diferença com a metafísica de Aristóteles? Tem. A metafísica aristotélica ela é muito engessada. O fator causal é inalterado. O cerne, a raiz, é aquilo, ponto. Então, se você pega um livro de metafísica e vai ler de origem aristotélica, você vai chegar no cerne da questão e tem ali uma questão, o que é causal, essencial, é inalterável. Porque a gente fala moderna? Porque tem mudanças. Em que sentido? A causa não muda. Mas a causa é mutante. A causa é a alma, é o espírito muda. O espírito transforma. Sensacional. Então nunca vai deixar de ser você a causa. Nunca. Maurício é causa. Agora, o Maurício causa coisas boas ou coisas ruins. Causou coisas ruins, começa a causar coisas boas. Então, ninguém a não ser o Maurício vai causar as coisas para ele mesmo. Ok? Só que o que você está causando? Você muda o que você causa. Saúde, doença, prosperidade ou fracasso, isso você muda. Então, quando a gente fala de metafísica aristotélica, a gente fala numa causa inalterada. E quando a gente fala em metafísica moderna, metafísica da saúde, a causa é saúde. Boa vida, qualidade de vida. E aí quem causa isso, a nossa essência, os meus sentimentos, podem mudar e dar uma guinada nisso. Mas então aí sempre está a diferença. Mas sempre sou eu. Ninguém define a mim de uma maneira diferente do que eu me auto-defino ou me auto-regulo. Quais são os que mais chegam assim para você? Os exemplos de doenças? De reclamações, de indagações. Olha, é tão variada, são muitos, que a gente tem uma gama incrível. Vou entrar num exemplo da seguinte forma. A questão estomacal ela é muito comum, porque o estômago todo dia está recebendo alimento e está digerindo. Você come umas bombas calóricas que, pelo amor de Deus, haja balança, olha, haja estômago para digerir, mas o estômago tá ali. Fora as coisas que digerir do que você está recebendo de bombardeio de achismo sobre você mesmo, né? Exato. Que aí não é a comida. Né? Aí já entramos num significado metafísico do estômago. Entendi. Assim como ele tem capacidade de digerir tudo que você ingere de alimento, nós temos um potencial para dar conta de qualquer acontecimento que está à nossa volta. Tudo que eu me deparo na vida, eu recebo aquela carga. E eu tenho componentes para digerir aquilo. Mas não existe um problema maior do que eu possa enfrentar? Não. A natureza, a vida é muito sábia. Nós só nos deparamos com situações que damos conta de lidar. Aí eu vou usar um ditado nônico, lá dos avós. Deus dá o frio conforme o cobertor,
né? A gente, como é que é mesmo? Cada um carrega a cruz que lhe convém. Que lhe né? convém, que tem suporte para resistir suporte. a ela. Então, jamais as coisas são além do que eu dou conta de lidar. Por isso a gente até brinca. A maior mentira metafísica é falar, eu não suporto essa minha condição. Eu tenho suporte para ela. Posso estar vendo ela realmente como muito pesada, posso estar desgastado, mas eu só lido com aquilo que eu tenho capacidade de lidar. Então nós pegamos o estômago. Claro, ele só digere o que você é capaz de comer. É óbvio. Vai pegar um fêmur, um osso de boi inteiro, sem serrar, sem nada, sem cozinhar e tirar o tutano, você não vai engolir um osso inteiro. Porque se engolisse também não teria ácidos estomacais que dissolvesse aquela parte sólida do osso, tá? Então, uma vez que eu engoli, eu tenho condições para digerir. Metafisicamente. Então, os problemas estomacais. É exatamente por uma carga que eu estou recebendo que eu não estou sabendo lidar. Eu fico muito indignado, chateado, enfurecido, com qualquer acontecimento. De novo, outra vez, pelo amor de Deus, pega leve, dá um tempo, não aguento mais. Então eu começo a ruminar isso tudo. Uhum. E o meu estômago, ele começa esses ácidos estomacais a corroer a parede estomacal. E logo eu faço uma úlcera. Eu ulcero. Agora, se eu tenho muco estomacal que defende dos ácidos, por que esse muco protetor do estômago não protegeu dos ácidos estomacal? Porque os ácidos foram além do alimento ingerido. Porque eles estão refletindo a minha ruminação. Pelo amor de Deus, é muito, outra vez, de novo, não. Então, ruminando isso, eu vou ulcerando. E aí nós temos uma úlcera estomacal. Então, problemas estomacal. Intestinais, né, também, como eu digiro as coisas, como eu me aproprio delas, o que eu colho e me alimento. Então, nós temos várias, eu diria, questões ligadas a acontecimento e o que eu usufruo disso. E aí nós temos, eu tenho listas de perguntas, hoje são 5 volumes e cada uma delas, cada um deles, em cada órgão, as principais doenças. Eu falo dos 11 sistemas do corpo, tá? Exceto do respiratório ao ósseo. Falta o imunológico, que é um novo trabalho que eu lanço o próximo ano, que é o volume 6, Metafísica da Saúde, Sistema Imunológico, inflamação, infecção e todas essas questões. Mas até aqui, eu já fiz os 10 sistemas do corpo humano. Então você pega urinário, né? Você tem rim, bexiga, uretra, ureter. Os problemas que surgem nesse sentido vai representar uma doença. Então, quem está acompanhando a gente, que tem um problema estomacal, uma gastrite, uma queimação, aceita, dói menos. Para de rejeitar de forma tão veemente o que se passa. Para de ruminar, porque não vai resolver. Então, adere, tenha essa aderência, essa aceitação, para que crie um ambiente interno, emocional, com qualidade. E isso ajuda na digestão estomacal. Então, nós temos estômago. Nós temos garganta. Essa é famosa, né? Aparelho fonador. Aqui onde eu pavimento a minha expressão, a minha voz me leva aos seus, né? Ouvintes, os seus telespectadores, aqueles que estão, teus seguidores, faltou essa. Nossos inscritos. Os inscritos, os líderes, obrigado. Né? Então, a minha voz leva até eles. E como é que eu sinto nesse trânsito de ser levado até eles? Aí vai manifestar a voz, o tom de voz, o corpo da voz, o teor da voz, a fluência da voz e a afonia. Perco a voz. Eu sinto que eu não vou chegar lá. Vou chegar aqui e falar um monte de coisa, mas não vou dar recado nenhum. Não vou tocar as pessoas. Elas não vão sentir o que eu quero levar para elas. Eu não vou chegar até vocês, interlocutores meus aqui, e levar uma informação. Se eu sentir isso, minha voz vai embargar. Minha voz vai... Só que não é assim. Eu sinto aqui porque, de repente, o estúdio, o ambiente me constrange. É um momento. Agora, isso o tempo inteiro, durante anos da vida, a voz vai sentindo. E aí, uma hora, vamos somatizar um problema de voz no aparelho fonador, né, na garganta, por conta de emoções que travam a minha manifestação, a minha verbalização.
Então, voz, cara. Como que a pessoa trata isso? Por exemplo, chegou nesse ponto. E aí, ela perdeu a voz. O que ela pode fazer consigo mesma, pensando na autorresponsabilidade, para ela resolver o problema dela? Olha, a Metafísica da Saúde é um livro muito interessante, porque você, quando estuda lá, ou vê, garganta, veículo da sua manifestação. E logo começa a descrever. Na hora que você vai se apresentar, vai se colocar, como é que você se sente? A pessoa fala, nossa, um zero à esquerda, anos-luz de distância do meu interlocutor. Gente, enfrentei uma situação esses dias que eu fiquei arrasado, não consegui. Eu entrei mudo, saí calado e quando tentei falar, fui cortado. Nossa! Isso me pegou. Aí, né, de repente, peguei uma laringite, uma virose, uma laringite e perdi a voz. Eu tenho um vírus instalado na minha garganta, mas ele ficou guardado aqui porque existe um campo emocional, que também é energético, que o guarda aqui. Que foi esse final de semana que eu fiquei muito injuriado de não ter dito nada. Engoli um sapo e fiquei entalado. Não, Val Capelli, a pessoa foi no agito, numa balada, gritou tanto que teve uma laringite mecânica. Ela, nossa, mas assim, estridentes, grito na entrada do seu artista, do seu cantor, estourou a garganta. Segunda-feira ela foi trabalhar afônica, sem voz. Como a causa emocional disso? Ela ficou delirante com o artista, cara, veio do outro lado do mundo, eu consegui assistir pela primeira vez, estava ali na frente, gritei pra caramba. Mas por que você não teve um tempo de perceber um pouco antes de você estourar a sua garganta desse jeito? Porque você tem emoções presas que você queria ter dito às pessoas para onde elas irem, tão longe quanto você queria gritar para elas e mandar para aquele lugar no inferno. Mas aí você segurou a onda, você chegou no chefe bem de boa, compreendo, você está no seu direito. Mas dá vontade de, olha, francamente, dizer, só não lhe mando para a festa no inferno porque o demônio nem ele te convida. Eu seguro isso. Então, pensou tudo que está preso aqui? Aí quando eu vou no show, eu solto os bichos. Exagera, né? Exagero. Porque eu poderia perceber antes, se você falar alto um tempo, você sente a garganta, nossa, tomar uma água. E você se autorregula para que a laringite mecânica não deixe naquele ponto. Mas eu fiquei tão alucinado que eu perdi qualquer controle. Não é só de felicidade como aquela hora, é que a perda de controle é por causa de um controle que eu tive antes. De um grito que eu não dei, de uma fala que eu não pronunciei, e isso ficou entalado. Tá? Então, quando você tem uma manifestação somática, você tem um quadro clínico, orgânico, por isso a dica metafísica é sempre vá ao médico. E quando você vai ao médico, faz um tratamento, você dá um passinho para dentro de si, nossa, gente, minha garganta estourou, gente, toma mais água, deixa eu chupar essas pastilhas, se eu tomar um anti-inflamatório, eu vou voltar nele agora, vou fazer um exame. Esse meu ritual de buscar a reversão clínica, ele também tem um fundo emocional. Porque eu volto, eu tiro umas horas para mim, esperando ser atendido, para tomar o remédio. Então, além da ação, claro, comprovadamente do tratamento clínico, medicamentoso, tem também um movimento emocional que se dá ali. Eu nunca parei para mim. Agora eu tô indo no médico. Eu nunca parei para cuidar de mim. Agora fiquei doente, eu tô indo fazer exame. Então, de certa forma, eu estou fazendo um movimento emocional diferente do que eu sempre fiz até agora. Por isso aí a gente tem toda uma alteração nesse sentido. E a questão da dependência química, dependência do álcool, como que ela é vista do ponto de vista da metafísica da saúde? Eu entendo que é uma fuga, né? É uma fuga. Eu trato isso no fígado. Tá? O fígado é o órgão da expressividade. Então, no fígado eu tenho, por exemplo, a minha voracidade, a minha pontualidade, a minha força conquistadora do ambiente em que atuo. Então, eu saio rasgando, vou atrás, visto a camisa, me jogo, tá? Isso é a força do fígado. Aí eu começo a sofrer frustrações, decepções, ter dificuldade lidar frente a frente, como nós estamos aqui nesse podcast, tá? Frente a frente aqui, né, com o Maurício, com o Ricardo, olho no olho.
Isso é bem, né, tete a tete. E aí precisa realmente estar aberto, descortinado, afim e disposto. Bem Tá? profundo, né? Bem profundo. A ter essa interação. Agora, o que significa o álcool? O álcool, ele vai anestesiar um pouco o crivo da razão. A crítica que podem fazer, talvez não goste. E aí, claro, gente, maravilha, senão as coisas são muito, muito densas. Então, né, tomar alguma coisa para dar uma relaxada. Agora, ser álcool dependente, né? O alcoolismo, que é essa questão de você depender. Não conseguir ficar sem. É porque eu tenho um crivo da razão que me aprisiona tanto. Presta atenção nas palavras, olha bem no olho, cuidado para não ofender, vê se não vai pisar em falso nesse terreno. Eu tenho tanto crivo que de repente eu quero dar uma aliviada. E tem uma coisa interessante no álcool, não faça esse teste, mas olha, quer conhecer uma pessoa? Dê um porre nela, um porrinho básico, né? um petzinho de cerveja, um litro de vinho, você vai conhecer a pessoa. Quando ela tiver um pouco mamadinha, ela vai se apresentar a você. Então tem gente que bebe, fica chato pra caramba. E no geral não fala nunca. Por quê? Reprime a sua expressão. Aí quando toma alguma coisa, não tem nem assunto, mas ele conta, explica, depois ele volta ao assunto, falando que não entendeu, quer contar pra quem chegou. Cara, só tomando do lado pra você aguentar. A gente tem amigos assim, né? São pessoas expressivas que você olha, gente muito composturada, então eles têm um crivo da razão que retém sua comunicação. Em excesso. E tem gente que quando bebe, né, chora, é nostálgico, então traz lá um sentimento do ídolo, leva uns fora, uns perdidos fica na vida, fica guardando. Aí o crivo da razão coloca, pra que ser triste, bola pra frente, para com isso, nada disso. Aí você, né, exagera um pouco no pet da cerveja, você exagera ali no vinho. O que acontece? Ou no destilado, você libera esse lado nostálgico e começa a chorar. Porque você traz essa emoção dentro. Isso no sentido, né, do álcool. E cada droga, ela vai ter uma característica, né? De repente a pessoa precisa cheirar para alcançar, né, o seu melhor desempenho. Porque ela não atribui a ela essa capacidade de chegar lá. Veja bem, vocês começaram um podcast, com todo respeito, há alguns anos, está indo para quanto tempo mesmo? 2 anos. 2 anos, né? Mas dá para falar ainda ontem. Uhum. Botaram a cara na frente do microfone, se jogaram na técnica, foram lá no canal, fizeram acontecer e vamos ver o que dá. Tá? Entraram rasgando e estão muito bem cotados. Parabéns pelo Obrigado. bom Uma resultado. honra ter você aqui. Tá? Então, conquista de vocês por ter. Agora, tem gente que para explorar esse ambiente precisa se torporizar de um empurrãozinho. E esse empurrãozinho, ele vai para baixo porque não é um mérito que te levou até lá. É uma carreira de pó que vem do submundo. Então, a lá Raul Seixas, o travesseiro que não deixa dormir. Você imaginou como eu sinto? Se de repente para eu chegar aqui, eu precisei atravessar uma carreirinha de cocaína. Quando eu botar a cabeça no travesseiro, para eu falar lá com o Maurício, com o Ricardo, eu tive que cheirar. Uhum. Que verme eu sou, cara. Eu com meu travesseiro, se eu não cheirasse, eu não mandava bem lá com eles, eu não estava junto com eles. Então, nesse momento, eu tenho o meu lado, mas eu preciso, e aí eu me jogo. Eu trabalhava uma época com área de vendas, tal, lá atrás, décadas atrás, tinha uma pessoa que me admirava, incrível, mas ela pagava um mico. Nossa, o Val é incrível, ele tira leite de pedra, ele consegue fazer menos, cara, tu vende melhor que eu, o que tá acontecendo? Eu, aquela época até, será que é uma questão homossexual? Ele deve estar afim de mim, porque eu não tô entendendo essa. Depois de muitos anos eu compreendi que ele mandava muito bem, faturava muito mais que eu, mas ele cheirava. Só que você não sabia. Eu não sabia. Aí eu entendi porque a admiração dele. Eu caminhava de cara limpa. De cara. Então, caramba, ele vai à fronte, ele arranca resultado, menos que eu, ok? Mas sem nada, cara. E aí aquela coisa do travesseiro. Para eu ter esse resultado, eu preciso de uma carreira que me leva para lá. É igual um atleta ganhar uma competição com doping, né? Exatamente, sabe? E aí ele fala assim, precisei disso. Então,
A questão, eu trato, né, essa questão na metafísica da saúde, em cursos, por exemplo, no fígado. Porque a nossa qualidade expressiva, manifestadora, realizadora. Então, assim, muito bem, se a pessoa encontrou esse jeito, só que tem jeitos mais ela de alcançar até menos resultado, mas com uma diferença dela mesmo. E você tem alguma explicação para uma pergunta totalmente fora da caixa, assim, tá? Adultério. A metafísica da saúde trata de alguma forma o adultério? Essa questão sexual é um tema à parte. Porque a gente tem a questão do prazer, né, da relação, do respeito, de todo um vínculo que a gente tem. E quando se trata de uma relação, né, extraconjugal, uma relação que não faz parte do nosso acordo, nós temos uma pessoa com quem a gente tem um vínculo muito forte, um acordo de convivência, uma coisa legal. De certa forma eu não tenho ali um campo que eu me realizo tanto, me falta algo. Mas me falta porque ela não dá, ela não proporciona, esse outro lado não me preenche. Aí entra numa coisa, é mais fácil eu dizer, não fui preenchido significativamente ou tanto o suficiente, de acordo com a minha, né, com minha atração e tudo mais. A natureza, claro, o que é belo é olhado, mas de acordo com o nosso conceito cultural, é olhado, mas é respeitado. Você tem, de repente, um acordo de convivência que estabelece um vínculo, né, não plural na relação. Tudo bem, vamos ter uma relação aberta? A gente encontra alguém na balada, sai, beleza, hoje tem uns acordos bacanas nesse sentido. Ok. Isso é uma coisa. Mas às vezes não, vamos fechar um relacionamento e estamos um com o outro, eu vou me jogar, me dedicar, vamos ter um prazer. E aí, de repente, eu acabo não me limitando ou, de repente, passando para uma outra relação. Eu não me jogo o suficiente, eu não me satisfaço o suficiente, porque é fácil dizer a outra pessoa, e é um grilo muito grande, me traiu, é porque eu não fui competente de saciar ele. Uhum. Mas o problema não está em mim. Está nele, que não se satisfaz, que não se entrega o suficiente. Então existe nessa questão que é sexual uma coisa muito delicada e, claro, às vezes a relação está horrível, está muito ruim. Mas aí a questão é viável estar junto, não tenho coragem de me separar, vou estendendo e uma hora eu não resisto a uma atração, né, uma paixão que me deixa... Eu tenho um trabalho também, Amor Sem Crise, a arte de se relacionar, é um livro publicado também. Então, para falar dessa questão, eu já estudei muito. Na ocasião em que eu estudava metafísica da saúde do sistema urinário, eu estendi para estudar o relacionamento, tipo de amor, paixão virtual, ciúmes, tipo essa de linguagem do amor. Do amor, exatamente, do casal, a forma que tem. Então, assim, eu encontrei alguém e aquela questão, eu elegi essa pessoa para me satisfazer o máximo com ela. Não tá bom com ela? Vamos parar? Vamos dar um tempo? Ó, não dá, não tô conseguindo, mas define um relacionamento que se acaba, porque no relacionamento assim, se eu saio de uma relação ruim, eu vou atrair uma pior, lei de atração. Tô péssimo no relacionamento, a gente vive se degladiando, vive discutindo, vai vir uma relação pura, perfeita, em seguida não tem coisa para mudar em mim. Eu não vou atrair alguém melhor de quem eu tenho se eu tiver nessa situação conflituosa. Então, nessa frequência. Então, o que acontece é onde você tem acordos mal feitos, relações esfaceladas, comprometidas e novas aventuras, que aí você tem uma confusão, uma bagunça só. Então, se existe uma traição, existem duas pessoas cuja relação não está sendo suficiente para cada uma. Tá? Às vezes a pessoa não se deu conta da outra, ela acaba indo para uma empolgação momentânea e quando ela vê o que ela perdeu, a parceria que ela teve, aí tem aquela questão. Nós estávamos lidando com uma dinâmica, às vezes eu faço um turismo de consciência e fomos numa cerâmica. Uhum. E ali na cerâmica tinha, sabe aquela cena do Ghost, alguém modelando um vaso?
Tinha um ceramista fazendo um vaso. E ali eu fiz uma vivência a esse respeito. Eu disse que o relacionamento precisa desse cuidado, desse carinho. Porque o pedal dá a velocidade do vaso e as mãos modelam a argila. Aí, fizemos uma dinâmica depois com a argila. A pessoa fala, depois que for no forno a argila e ela trincar, o vaso nunca mais se conserta. Né? É um vaso de cerâmica, sim. Mas a argila que faz o vaso de cerâmica, nós humanos, nós nos transformamos. Então precisa de uma boa argila para fazer um vaso que não trinca. Ou seja, uma boa cabeça para ter um relacionamento bom. E às vezes eu não tenho uma boa cabeça, não sou cúmplice o suficiente, sou meio desplugado, não estou muito aí com nada, acabo machucando, ferindo. Até uma hora que eu acordo e falo, peraí, eu tenho alguém que optou por mim no momento da vida, que se dedicou, resolveu olhar e a gente, lado a lado, seguir uma trajetória. Eu vou olhar para isso, eu vou considerar isso e eu vou buscar, na intimidade de nós dois, todas as minhas fantasias, todas as minhas buscas para minha satisfação. Então, nós somos argilas que nos tornamos boas argilas para produzir bons relacionamentos. Se no momento eu não consegui e trinquei, quebrei, eu volto a ser uma argila para começar um novo relacionamento. Às vezes até com a mesma pessoa. Porque, olha, consertar um relacionamento machucado é se transformar. Porque os pontos meus que levou aquele conflito de relacionamento, eles precisam ser trabalhados para reconquistar. Então, é mais fácil um novo amor sendo a mesma pessoa, um velho cara, um velho jeito de se relacionar. Eis que a história se repete um ano depois, a relação está igual. Então, é mais fácil eu buscar um novo relacionamento do que eu consertar o estrago que eu fiz nesse. Porque o estrago está o meu egoísmo, está o meu exclusivismo, está o meu mimo, está os meus exageros, está o meu excesso de critério. E para a relação ficar boa, para de ser tão criterioso, para de me criticar. Você valoriza todo o teu pessoal, esquece de mim, que estou do teu lado. Nossa, eu preciso rever essa minha conduta no relacionamento. Então eu preciso trabalhar algumas coisas. E relacionamento, a questão somática da metafísica da saúde é rim. Quem tem problema renal tem dificuldade de se relacionar. Tem dificuldade no relacionamento, está aprendendo. O relacionamento não é uma arte, é uma dificuldade que a pessoa, porque ou ela é muito exigente, ou ela é muito crítica, ou ela entra em ciúmes fácil. Um dos quesitos pro amor é assim, tua condição amorosa é boa, você é uma pessoa boa cabeça para se relacionar? Como é que eu perguntaria isso? Deixa eu ver a tua questão somática. O teu rim é bom? Não, eu vivo com cálculo renal. Cara, você tem coisas de relações lá de trás que você joga em cima de mim. Você acha que você aí com as minhas amigas eu vou te trair? Só porque a tua ex, quando saiu com as amigas, saiu para um agito e te traiu? Então tira essa pedra. Eu sou digna. Fechei com você, eu tô com você. Não sou como a tua ex que te fez isso. Então o cálculo renal é um estigma do relacionamento, de um sofrimento, seja por traição, seja por abandono. E essa calculose mostra que eu trago em mim um bloqueio no quesito relacionamento. Me dei muito mal em todas as relações. Meus amigos me sacanearam, deixaram na mão. Quem fechou comigo depois, né, aprontou. Isso foi com meus irmãos, foi com meus colegas, né? Na relação eu fico meio assim também. Foi numa relação, então... Os profundos laços, seja fraternos, né? Seja consanguíneos, fraternos amigos, consanguíneos familiares, e seja amorosos. Eu estabeleci um certo bloqueio ali. E esse bloqueio, ele vem nas relações. Eu fico cismado, fico com uma neura de ciúmes. Ciúmes, por exemplo, a gente até falou, veio ciúme. Ciúmes é um sentimento de não posse. Veja, posse, ninguém tem posse sobre ninguém. Tá? Tudo é livre. Agora, eu tenho posse da pessoa que eu sou na vida do outro. Ela é muito importante para mim, mas eu também tenho um valor na vida dela. E eu, enquanto parceiro, sou ponta firme. Sou um bom partido. Sou um bom companheiro. Aí eu tenho posse sobre o meu potencial de relacionamento. E aí, mas eu não vou cuidar? Vou dizer, não, fica tranquila, fica à vontade. Não, peraí, tá comigo. Opa, eu mereço ela, me merece, mas também para me merecer, vamos lá, hein? Dá uma segurada na onda, porque também se for muito pro lado ali, também não vai me merecer. Então, claro que eu vou cuidar de quem eu conquisto. Mas aquele ciúmes neurótico. Porque assim, cara, eu
Eu sou um zero à esquerda. A única que me quis é ela. Se eu perder, não vou ter outra. Ela é minha vida, é meu tudo, porque sem ela eu sou nada. Quero colocar ela numa redoma, numa neura de ciúmes. E quando eu tenho posse da minha condição no relacionamento, opa, aí eu já tô menos ciumento, mais seguro. No sentido de que eu faço diferença na vida dela. Vou ficar muito triste se ela não considerar isso. Porque vai doer, porque eu a amo. Mas tem uma coisa, eu não fico com a neurose em cima dela como se eu estivesse prestes a perdê-la a qualquer dia, a qualquer momento, para qualquer um assim. Então essa falta de posse. Tá, então, ciúmes. Mas eu achei que o ciúmes, a principal causa dele, na verdade, era a falta do amor próprio, né? É uma forma de interpretar a posse do bom partido que eu sou. Isso é um pouco de amor próprio também. É uma maneira de abordar. Cai muito bem com amor próprio, né? Eu me aproprio do potencial que eu sou na sua vida, do talento amoroso. Então, o amor próprio, quando eu tenho esse sentimento para comigo e valorizo minhas qualidades, eu não sou neurótico nos ciúmes. Exatamente. Eu queria entrar na questão que você estava falando de... Quando a pessoa tem o alcoolismo, ela tem um excesso de racional, né? Mas hoje, na nossa sociedade, é muito comum as pessoas meio que exaltarem a razão sobre a emoção. Ah, eu sou uma pessoa extremamente racional, eu não deixo minha emoção me controlar. Só que, aonde que tá o erro aí? A razão é melhor ou a emoção é melhor? Então, veja bem, essa questão da razão e da emoção são dois universos que a gente transita por ele o tempo todo, tá? O universo racional é como eu leio a situação, enquanto psicólogo, né? Também estudo a neurociência, compreendo bem esse universo da razão. É como eu mapeio, entendo, interpreto, os registros que eu tenho, essa é minha razão. Então, isso me leva a entender o que se espera, corresponder à altura do esperado e me comportar desse jeito. Isso é razão. Agora a gente tem um outro ponto do nosso ser, vou chamar da caixinha preta do sentir, aqui no timo. Eu tenho sentimento. Eu não gosto disso. Isso me faz bem. Mas eu agito, todo mundo vai. Racionalmente é imperdível. E aí eu não ouço minha emoção, meu sentimento desfavorável, mas sou levado pela razão, é status, é tudo de bom, isso promove. Então nós temos dois campos, razão e emoção. E é muito certo que nós estamos na mídia social, nós estamos onde o campo racional ele pipoca. Tá? Nós somos assim banhados por avalanches de informações. Vai, informações. Mas informações não é conhecimento. Tá? Informação é apenas citações ou registros, relações feitas. Quando eu me aproprio daquilo como um conhecimento é quando eu aplico. A informação de que água é saudável, a quantidade de água a ser ingerida mantém saúde, não é um conhecimento quando eu bebo água na quantidade indicada. Eu transformo em informação. Beba água. Teu corpo precisa de água. Uma avalanche de questão em conhecimento do quão saudável é a água ou a situação. Então, você colocou muito bem quando associando isso ao álcool, né? Essa questão, porque nós somos banhados por um campo racional de informação que suscita a razão o tempo inteiro. Você viu, entendeu, leu a situação, está sabendo, está acompanhando, olha o post, olha isso, aquilo, e não abre espaço para eu sentir. Aí eu vou anestesiar um pouco isso, para liberar um pouco o meu sentimento, a minha referência. Então, o campo da razão é o universo psíquico, onde tem o ego, a exclusividade. O ponto da emoção é o sentimento, é aquela coisa mais valiosa, mais humanizada. Mais interno, que se mostra mais afetivo, mais agradável. Então, quando a pessoa é um porre, a cabeça dela, gente, ela é muito chata, ela é muito pedante, dá vontade de falar, toma um vinho. Vamos umas 2 cervejinhas aí pra você ficar menos chata, né? Não vá com a pele, ela toma, fica duplamente mais chata, até porque ela tá guardando a fala dela, mas
Sabe, o critério que a mente ela tem, ela me encapsula e eu não consigo, né, expor. Por que as pessoas estão tão racionais assim, será? É muita informação, é muita demanda psíquica. Nós ocidentais valorizamos muito pensar, o entendimento, né, a informação. Então, quanto você sabe? Quanto você tem de bagagem de conhecimento? Que é o QI, o coeficiente de informação que você registra. Então vamos fazer um teste de QI. Qual é a pessoa que tem um QI mais elevado, que abstraiu mais informação, estudou, decorou todas as formas matemáticas, químicas e todas as terminologias, a etiologia das palavras, a cultura, o conhecimento, banho de informação. Mas ela pira, teve uma hora que ela fica deprê, porque ela não prestigia. Então, por que nós somos muita razão? Primeiro que a tendência nossa de olhar racionalmente a vida para nos poupar dos obstáculos que temos ali. Então, as situações mais intensas, arriscadas, perigosas, elas chamam muito mais atenção. Por isso que se a gente chegar assim, olha, o risco que você tem de levar um golpe vai ser esse. Presta atenção. Vai dar bomba aquilo lá. Por quê? Eu tenho que prestar atenção numa situação que pode me causar um dano. Então, a minha razão me faz olhar para uma situação que eu tenho que me prevenir. Agora, de repente, uma informação, a tua alma supera isso tudo. A tua essência divina. A tua fé te poupa de todos os riscos. O teu bem-estar é a coisa mais preciosa nessa vida. Não é quanto você vai viver, é o quão satisfeito, saudável você vai ser ao longo da vida. Só que isso não é privilegiado, que a experiência projetiva ela é muito externa. Então nós estamos nessa avalanche toda de informação. E aí entra numa analogia que vale a pena a gente fazer, Maurício. Hoje o destilado no jovem, para não dar barriguinha da cerveja, vamos já direto no destilado, dá um baratozinho e não faz barriguinha. E aí, claro, sobe mais rápido. Mas por quê? Eu vou para a sociedade querendo corresponder à situação esperada, do desejo meu de ter um destaque muito racional. Ser aprovado pelo outro. Aprovado pelo outro. E tantas questões que eu preciso aliviar um pouco isso para me jogar um pouquinho. Para me sentir melhor na situação. Então, esse universo, ele é fundamental para que a gente entenda. Vamos ser mais emoção para ser feliz do que razão para se dar bem. Porque se dar bem materialmente, socialmente, não nos completa. Não adianta ser o cara mais badalado, mais uau. Senão as pessoas mais maravilhosas, lindas e que bombavam não seriam infelizes. Uma Marilyn Monroe, por exemplo, lindíssima, né? Bombando assim no auge daquela época, junto com o presidente, todo glamour. E chega a um ponto da depressão que leva a um suicídio. Quer dizer, não é o que eu me torno, mas como eu me sinto naquele lugar onde eu estou. Porque as pessoas estão valorizando muito a inteligência racional, o QI, e elas estão esquecendo que existe a inteligência emocional, né? Que é o que é. Exato. Que é o que é? Que é coeficiente emocional. Que é. Hoje nós temos... Porque o QI foi substituído pelo QG, vamos brincar assim. O coeficiente Google. Se eu falo um termo aqui, você vai no Google e já sabe o que é na hora. Tem até o chat GPT, né? Tem o site GPT, exatamente, né? Que agora vai ser o QT GPT, né? O site GPT tá ali. Agora, o que você faz com o que você recebe ali? Você tem tudo ali, vem tudo para você. O que você faz com isso? É isso que vai te tornar uma pessoa ou outra. Uma pessoa, para ela ingressar, ela precisa de um certo QI. Ou seja, um QI de informação, ou quem indica ali dentro para ela entrar. Ok. Mas depois o que garante ela é o coeficiente emocional. Como ela lida com a emoção. De repente, chotam ela não surta. Ela contemporiza. Então, a inteligência emocional de Daniel Goleman é exatamente esse volta para dentro e me reorganiza. Uma pessoa que tem boa inteligência emocional, quando ela leva uma rasteira, ela fica menos tempo de bico. Eu francamente, se vocês me chatearem aqui, eu vou ficar um mês de bico. Nem olho mais para ninguém, não falo mais com ninguém. Quanto tempo a pessoa leva numa surpresa que ela tem para ela se refazer? É o nível de coeficiência emocional dela. Refazer é voltar para dentro, falar, gente, tentei dar o melhor, infelizmente não entenderam, lamento, mas era o melhor que eu tinha na época. Eu me gosto, a vida é muito mais que isso. Eu estou me reorganizando as minhas emoções.
Em vez de ficar estraçalhado, falando, nunca mais vou fazer um podcast depois desse. Exato. Então, Tem muita gente assim. Exato. Com péssimo nível de inteligência emocional. Então, mas aí que eu te pergunto, se as pessoas sabem como adquirir inteligência racional, ler uns livros, Exato. Estudar matemática, entrar no Google, ir no ChatGPT, como que uma pessoa pode adquirir inteligência emocional? Nessa conversa consigo mesmo. É que inteligência emocional não vende eu com o meu espelho, é acordar de manhã, como é que eu tô pro meu dia de hoje? É o autoconhecimento. É o autoconhecimento, é autoconsciência. Então, assim, existe muito venda. Olha, arrase, faça, se torne, bombe, né? Visualizações, coach, tudo mais. Agora, como é que você vai se visitar interiormente, se conhecer? É muito você com você mesmo. Agora, quando você tem essa questão, né? Metafísica da saúde, é assim, você é a causa de tudo. Volta e olha para você. É um passo na inteligência emocional, nessa questão. Reorganiza, repensa a questão, mas se incluindo na situação. E não atribuindo ao que aconteceu, ao que tá, né? Foi, ao mico. Meu Deus do livro. Não, peraí. Dei o que sabia, o que eu tinha na hora. Fui infeliz. Não estava pronto, me empolguei, qualquer coisa que eu organizar aqui dentro. Então, como adquirir inteligência emocional? Por incrível que pareça, é mais fácil do que a coeficiente, a inteligência, o QI. Porque eu tenho que ler quantos livros para estar bem informado, eu tenho que estudar e decorar quantos termos e quantos assuntos e quantas histórias. E eu só tenho uma necessidade ou um objetivo para a inteligência emocional, eu mesmo, eu comigo. Olha, eu tenho um limite muito grande nesse sentido, eu tenho dificuldade com aquilo não me faz muito bem, eu começo a me conhecer, daí eu vou dando um passo, porque eu também não vou me conhecer para me mimar. Eu vou me conhecer para poder me movimentar na situação e melhorar um pouco mais. Eu quero fazer outro podcast. Então, mas se ele se torna de um jeito, eu me conheço que eu vou recolher. Aí eu vou recolher, mas eu vou me entender que eu recolhi porque chegou até aquele ponto, né? Vamos começar um podcast falando da pequena cidade que eu nasci, Cambira, pronto, eu voltei lá pro meu ovinho, pronto. Aí eu digo, olha, quando eu falo da minha cidade, eu fico pequenininho outra vez. Aí se eu descobrindo isso, eu digo, não, mas eu me tornei grande, isso aqui é bonito. Aí eu começo a me reorganizar. E aí conforme eu vou me reorganizando, eu vou tendo uma boa inteligência emocional. Mas aí que tá o grande problema, assim, social. Talvez você, sendo o Val Capelli, já superou isso, mas nós mortais, muitas vezes é bonito falar, pô, eu vou conseguir melhorar os meus pensamentos internos, mas as pessoas não têm controle sobre o que elas pensam, sobre si mesmo e sobre as situações. É como se o cérebro comandasse a mente e não a mente comandando o cérebro. Como que a gente sai dessa? Olha só, a mente me leva ao sentir. E o sentimento me leva ao pensar, tá? Qual é o esporte preferido de vocês? Futebol. Futebol. Cara, vamos pegar no final de semana, fala a verdade. Fazer um time legal, aquele campo de um gramado legal, vamos assim para aquele lugar incrível. Nossa, é mesmo, a gente sai de manhã, já começa a pensar numa agenda, tá? Porque você gosta do futebol, tá? Isso, o sentimento gera todo o pensamento para programar e tudo mais, tá? Também o pensamento vai gerar sentimento. Aí você começa também a receber um banho de pensamento. Pô, futebol, vai jogar para não ganhar, pagar para usar o campo e ainda gastar dinheiro com isso, cansar pra caramba. O pessoal sai de lá suado, sabe, numa condição... Eu começo a pensar e vai murchando o meu sentimento. Então, o pensamento leva a um sentimento. Certo. E um sentimento leva a um pensamento. Como é que eu vou lidar com isso? Se eu deixar o meu pensamento, vai embora. Se eu deixar meu pensamento, me carrega. Tá? Só que alto lá. Como é que eu vou puxar um sentimento gostoso? Por sensações. Nossa, uma sede. Nossa, essa aguinha. Gostosa demais. Aí, veja só, eu comecei a pensar no quanto é saudável a água. Sensações. Vai tomar uma cervejinha, vai tomar um chá, vai tomar um refri, vai tomar uma água. Poxa, faz aquele café.
Então eu estou tendo sensações minimamente agradáveis para dar um freio na minha mente. Eu vou interagir. Isso é um pouco, tem um nome bonito, chama sinestésico. Nossa, gente, aquela bolachinha agora é tudodebom.com. Que delícia! Para comer uma bolachinha daquela. Então você vai celebrar, manifestar uma sensação boa, que vai dar uma suprimida na sua mente, tá? E você vai conseguir depois voltar a pensar numa estratégia, mas não tão ansioso e neurótico como você estava. Para o mundo da cabeça eu quero descer. E cada vez mais, gente, nós temos a rede social que é um desfile do ideal. É um desfile da exuberância. Nós temos, são relações numéricas. Quantos likes, quantos isso, quantos assistidos, quantos, né? E quem? Como é a experiência? Então, é uma coisa que se dá pouca importância geral, porque tem grande valor pessoal. Geral, porque assim, assista o que tá bombando, que você vai estar, show de bola. Mas assim, assista o que você gosta, que vai te fazer feliz. Então pega lá um podcast. jogo. O Lean Podcast, exatamente. Sabe, que te faz pensar coisas boas. Beleza, merchan legal. Clean. Clean. Claro, Ricardo, fazer um merchan aqui, né? Assista o Lean Podcast, sempre. claro. Né? Pega, se liga, você vai ter um papo bacana, um papo cabeça, um papo que te leva a uma atitude melhor, a uma condição mais saudável. Então, o que acontece com isso? A gente é muita razão e pouca autopercepção, mas a percepção própria só interessa pra gente. Ela é própria. Não interessa pra muitos. Então, se eu, de repente, priorizar o meu bem-estar, eu não vou compartilhar nada, não vou pontuar nada, você vai olhar vou pra dar like, dentro. vou olhar pra dentro. E pra quem é interessante que eu olhe pra dentro? Assim, gente, olha pra dentro, mas depois de assistir o Lean Podcast, tá? Isso aí. Sim, aí você mergulha aí dentro, mas assista a gente aqui no Lean Podcast. Pra mergulhar com um equipamento melhor, né? Exatamente, pra você estar realmente nessa nave do ser muito melhor habitada para ser feliz. Então, as pessoas não jogam muito elas para dentro delas mesmas, porque isso não dá lucro para ninguém, não dá programação para ninguém, ou programação não like, como é que é? Pontuação. Tá? Então tira ela e vem, me siga, acompanhe, fique dependente toda vez, sempre, tudo mais. E precisa ter um ponto de, mas leve isso para dentro de você. Você assistiu esse programa, meu, e com certeza tem podcast de pessoas assim, que eu vejo já os convidados de vocês, da agenda, os que vêm, são pessoas assim incríveis. Então, sabe, de repente aquela coisa, dê um espaço para você sentir, conhecer coisas que falem de si, que falem do bem. Tudo bem, não tá na crista da onda do mais badalado, no agito bombástico, mas dá um bem danado, você fica bem depois. Então, assista um podcast, passa uma hora para que ouvir tanta bobagem, tranqueira, na racionalidade. Ouve uma coisa legal, um papo bacana, né? A pessoa medita, né? Vai se vendo na situação. Então, esses canais, eles são bons porque eles permitem que a gente aprenda a se olhar. Porque a gente não aprende na escola. Olha o teu coleguinha, a lição que a tia quer. Traz feito amanhã, mas não aprende a colocar você tá bem hoje, olha que gostoso eu fiz pra você, tava te esperando, você demorou pra chegar. Então, não tem essa internalização da pessoa nela mesma, tem um arranca de dentro de si e vem pra turma, vem pra galera. E aí, a grande massa fica de zumbis que poucos sentem. Mas o gostoso é uma massa populosa de pessoas que estão bem, que sentem a ela mesma, que estão de boa consigo mesma. É bacana. Porque às vezes você tem pessoas neuróticas, mal resolvidas, com críticas escabrosas. Puxa, nem sei se eu queria que as pessoas me seguissem, sabe? Que ela tá deturpando, ela tá vindo pra questionar, pra criar polêmica. Quero uma coisa boa. Claro, me chame a atenção de coisas que eu preciso melhorar. Me chame a atenção.
para que a gente vá melhorando cada vez mais, mas venha com uma coisa de paz, de boa, gostosa, de boa energia, e não com uma bazuca triturando a gente, numa escopeta virando a gente do avesso. Não. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de política, né? E a política, eu vejo ela como um conflito cultural. Pessoas que enxergam a cultura, os valores, os princípios, a moralidade de maneiras diferentes. E nisso, a gente está vivendo um período eleitoral aqui no Brasil e as pessoas ficam com os nervos muito à flor da pele, olhando muito para... como que a pessoa pode pensar tão diferente de mim e como faz pra gente não deixar isso afetar tanto o nosso interno e olhar mais pra dentro e menos pra essa loucura que a gente acaba vivendo. Porque é uma loucura muito racional de ponto de vista muito cristalizado. Política é a arte de administrar as adversidades. Você pensa diferente do meu pensamento, você tem uma visão diferente da minha. E aí entra a questão política essencial, porque tem que administrar as adversidades. Eu e você estamos dividindo um espaço aqui nesse podcast, né? No Lean Podcast. Meu pensamento é diferente do seu. Então, eu vou administrar essa diferença. Eu vou respeitar a sua maneira de pensar. Eu vou preservar a minha. Aí até que ponto a minha função é convencer você do meu ponto de vista ou a tua convencer a minha. Tanto que os políticos eles têm que ter um campo de negociação para que as coisas aconteçam. Os partidos diferentes, as oposições têm que se conversar e chegar a um resultado condizente ao todo. Só que isso não acontece entre amigos, entre familiares, porque é uma guerra de discussão, de nervos inflamados. Vamos aprender a lidar. Cada pessoa pensa diferente, ela tem uma visão diferente disso. Eu não tenho a mesma. Não sei se eu não alcancei a sua ou você não alcançou a minha, não importa. A verdade é que temos visão diferente. Então, a diversidade, a flexibilidade. Eu gosto de levar para a metafísica da saúde. As pessoas são muito acirradas politicamente, né? E hoje temos muitos problemas de articulação. Porque a somatização articular é a falta exatamente dessa flexibilidade. Puxa, é mesmo, Maurício, você não gosta disso? Desculpe eu ter avançado um pouco o território, tá? Pronto, eu respeitei, mas eu não negligenciei a mim. Então eu fui maleável, flexível. Eu tô dando o meu recado. Você quer falar? Eu te ouço. Eu vou te ouvir. E aí tem uma questão assim que às vezes o que vem não me convence. Aí eu tenho uma frase, ai que saudade do QG, coeficiente Google, para colocar lá. É uma frase, não sei se de Karl Marx, não sei, que diz assim: posso não concordar com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de as pronunciá-las. Exato. Não é minha, não sei. Até o Google aí poderia dar, posso não concordar com uma só palavra do que dizeis. Eu não concordo. Essa é a tua verdade, não é a minha. Mas eu vou defender o teu direito de pronunciar. Agora também, desde que você tenha um limite, até onde você não quer fanaticamente me convencer. Porque o problema não é a política, é o fanatismo político. Porque esse fanatismo faz com que a minha verdade cristalizada única e deva ser imperiosa. Vamos relativizar um pouco. Hoje, o ponto de vista que eu tenho, é a bandeira que eu defendo. É a camisa que eu visto. Tá? Ontem eu vesti outra. Hoje eu estou vestindo essa. E se amanhã eu vestir outra? Então, eu como psicólogo atendo também. Porque eu sou psicólogo de formação. E eu já lidei com famílias esfaceladas por segmentos anteriores e cada vez vem mais esse acirradismo político. Perdendo amizade, separando famílias. Como a gente lida com diferenças políticas na convivência, com respeito e sem fanatismo, tá? O fanatismo é mal independente do partidarismo. Uma pessoa fanática, ela é perigosa. Porque ela não... No futebol. No futebol, exatamente. Na política, na religião. O fanatismo faz mal. Não? Agora, o partidarismo, a torcida... o culto, a comunidade é saudável, mas o fanatismo é problemático. Então, quando a gente fala que nós estamos assim num acirradismo político, é quase um fanatismo.
E as pessoas querem defender o ponto de vista, impor o seu sobre os outros, e numa condição desenfreada, gente, para um pouco, né? Porque se o meu candidato não fizer acordos políticos, ele não vai fazer nada. Porque é impossível fazer qualquer coisa num regime que nós estamos, né? Onde, se a Câmara não aprovar, você pode ter todos os projetos, mas não tem aprovação, não é viabilizado. Então eu tenho que negociar. Eu preciso... Tem os 3 poderes. Tem os 3 poderes para cada um, realmente. Então, hoje nós temos eu assisto famílias e amigos discutirem acirradamente. Mas você não acha que, a gente falou dos 3 poderes, o 4º poder, a mídia, ela é uma das maiores culpadas para essa guerra entre si? Porque ela sempre coloca os extremos entre si como se fossem o lado bom e o lado maligno. Exatamente. Quando nenhum dos lados são malignos. Olha, a gente vê o quanto a rede social ela é moldada e ela é tendenciosa e ela planta muito isso. E isso é delicado porque quando você planta um acirradismo muito acentuado, ele pode ser perigoso que tem por trás. Eu vou colocar uma coisa um pouco forte. Ouça o discurso do Hitler. É um dos discursos mais extraordinários feito antes dele implantar o nazismo e o Holocausto. Eles estão entre nós consumindo o nosso poder de trabalho, levando a nossa força vital, então ele estava plantando uma consciência de que havia um mal sorrateiro como um escafandro. Vamos acabar com esse mal, judeus e todos os outros, e aí nós conhecemos o Holocausto, a terrível realidade que se viveu com o nazismo. Então, às vezes, o discurso é maravilhoso. O método que às vezes usa, vem cá, eu vou querer conquistar algo a ponto de guerra, eu vou querer execrar você para eu me promover. Eu vou querer chegar aqui, te colocar lá embaixo e ser um voraz. Vou colocar em verdades, vou colocar na mídia um monte de coisa ruim para eu conseguir uma coisa boa. Não vai ser bom que eu vou conseguir. Olha os meios que eu estou usando. Olha os acordos que eu estou fazendo. Olha a energia que eu estou plantando. São os fins justificando os meios, né? Exatamente. Só que os fins, eles são de acordo com o meio. E se eu faço isso com situações muito escabrosas, eu vou levar o mal até lá na minha conquista. Agora, o mal vem para bem. O mal é o bem mal interpretado. Por quê? A Segunda Guerra, o nazismo, foi um grande mal cultural. Mas a humanidade era regida por um poder de matadores. O bom filho era aquele matador que saía com a sua espada cortando o pescoço e aumentava o território. Naquela época dos gladiadores, dos guerreiros, dos romanos, o orgulho de uma família era ter um guerreiro que montava no seu cavalo e saía cortando o pescoço e aumentando o território. O orgulho de uma família, eu tenho um filho guerreiro. Depois do nazismo, com a vergonha e a terrível fase doída, uma mancha muito negativa da história, repensou-se isso. Um matador não é um filho que eu quero ter. Né? Porque ali a guerra... Os valores mudaram, né? Mudaram muito, mexeram. Então começa uma mudança de valores. O que de bonito e socialmente expoente se tornou um pouco vergonhoso. Porque o mal que se teve disso, a resposta que se teve disso... Então, por exemplo, pegar o avião. Quando Santos Dumont inventou o avião. Quando ele inventa uma máquina para unir os homens. E o avião desenvolveu, da forma de conquistar a aviação agora, 100 anos, só para ter o desenvolvimento da aviação extraordinária. Quando Santos Dumont, ele inventou o avião, ele inventou uma máquina e ele se suicidou, porque foi uma máquina de guerra. Porque o militarismo pegou o avião, estourou uma máquina, porque podia sobrevoar as trincheiras e varrer de sangue todos que estavam entrincheirados. Coisa impossível até então, porque você tinha que vir frente a frente com um pelotão de soldado armado e você não conseguia. Agora pegou o avião, varreu.
E isso levou Santos Dumont ao suicídio, porque ele disse: eu criei uma máquina para unir o homem, não para destruir o homem. Só que, por outro lado, o interesse bélico no avião fez com que a indústria aérea desenvolvesse brilhantemente. E quando deixou de ser apenas caça de guerra, nós temos avião comercial, transportando mercadoria, pessoas. E olha aqui. Então, houve uma curva nociva para uma chegada boa, um bem. De um mal saiu um bem. Saiu um bem, exatamente. Então, às vezes, as coisas são convertidas numa visão maior, mas tem uma... A gente viu isso nesse filme recente do Oppenheimer, né? Que criou a bomba atômica. Era uma coisa má, mas através do conhecimento subatômico a gente entendeu física quântica e por aí vai, né? E a dissipar nódulos tumorais, por exemplo, porque radioterapia, né? Então, toda essa desintegração atômica, como máquinas que desintegram formações tumorais e vão agindo nesse sentido. Então nós tivemos Gente, nós estamos com os nossos computadores, eles estão nos assistindo por um computador. Sabe quando surgiu? Na Segunda Guerra Mundial. Exato. Precisava decodificar os códigos para saber qual é a posição do inimigo. E aí criou-se uma máquina, né, de decodificação e criou o computador na Segunda Guerra Mundial. Agora, por isso que guerra é paz, né? Ela vem trazer um movimento que vai transformar. Agora, bem entendido, eu realmente não sou partidário dessa maneira conflituosa de promover mudanças. Mas, se necessário for, a humanidade assim tem feito e um fim bom se obtém disso. Um fim muito bom se obtém disso. Só para o abre aspas aqui, né? A frase que você comentou. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Uma frase de Evelyn Beatrice Hall, mas ela normalmente é associada ao Voltaire. Ao Voltaire, isso mesmo, Marcos? Obrigado, Voltaire. Muito bom. Muito bom. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Genial, hein? Muito bom. Que aula. A gente costuma fazer aqui algumas perguntas lindas. Para quem já está em casa, acompanha a gente direto. São perguntas muito especiais. Eu vou fazer a minha, que vai vir na minha mente. O Maurício vai fazer a dele para você. Val, seguinte. Se você tivesse uma máquina do tempo à sua disposição, tá? Você pudesse entrar nela e viajar lá para o passado, visitar alguém que você tem curiosidade de conhecer, ou alguém que você já conheceu não está mais aqui. Ou também poderia ir lá para o futuro, para ver como que vai estar a nossa humanidade, como estarão os tempos de paz. Você entraria nessa máquina e iria para onde? Olha, eu olharia em volta, porque os lugares lá na frente que eu quero ir, que eu quero ver a humanidade, eu sei que ela vai chegar num ponto tão bom que eu vou me empolgar e querer estar lá logo. Contrário do que dizem. No passado, muitas coisas ficaram, mas foram suficientes que eu tinha capacidade de vivê-las naquela ocasião. Sabe? Eu dei a risada que eu queria dar com a minha mãe antes dela ir embora. Eu ri com ela, tudo que eu tinha vontade de rir. Eu falei com as pessoas, eu estive com elas como eu poderia estar, né? Faltou, queria mais. Só que quando eu ia visitar minha mãe, eu queria sair com os amigos. E ela chorava de saudade. Eu dava alguns beijos nela e corria para a galera dos amigos. Queria ter estado mais tempo com ela. Depois eu sorri tanto com ela, mas eu tive o tempo suficiente. Então eu colocaria uma janela em torno e ficaria olhando o movimento dessa cápsula na realidade, nesse tão valioso agora, porque o presente é um presente que a gente ganha de viver ele agora intensamente. Genial, hein? Caramba, que resposta. Muito bom. Maravilhoso. Obrigado, viu? A minha pergunta é, se você pudesse resumir a sua jornada de autodescoberta em uma frase poderosa, o pessoal lá de casa captar e pegar a informação, qual seria essa frase? Eu venci. Cheguei aqui. Venci várias barreiras, vários obstáculos, de tímido a um comunicador, de gago a uma boa expressão, de péssimo em português a escritor. Eu venci. Mas eu não venci no mundo para os outros. Eu venci
os meus próprios desafios e superei os meus bloqueios. Então, a frase de impacto é: eu venci e você também é um vencedor. Acredite nisso. Perfeito, Muito Val. Nossa, muito Valeu, bom. querido. Valeu, gente. hein? Ó, Valeu foi mesmo. uma honra recebê-lo Gostoso. aqui, assim, inenarrável, assim, desde que a gente criou o podcast, a gente sempre quis trazer você e chegou o momento, né? Alex. Então a gente agradece muito a sua disponibilidade, vir aqui bater um papo com a gente, com os leaners, com todo mundo que tem acompanhado a gente. E mais pra frente, a gente comemora uma nova rodada, né? Segundo round, né? Segundo round, vamos lá. Vamos lá. Estamos bem disponíveis. Você quer deixar alguma mensagem especial pro pessoal? Você tem algum conteúdo que você tem para divulgar? Olha, metafísica da saúde é o meu trabalho, é uma área assim muito de um mergulho profundo na descoberta do potencial que está aí dentro de você, tá? Todo o meu trabalho está no site valcapelli.com. E metafísica da saúde faz você reconhecer que você é capaz de ter saúde e viver plena a sua própria vida. Então, vai para você se merece. Genial, Boa. galera. Essa foi a aula com Val Capelli sobre metafísica da saúde. Quem tá aqui até agora, dá um like, se inscreve no canal, que você ficou aqui quase 2 horas, né, de conversa, 1h40. Como passa, né? Pô, passou rápido. Muito, exatamente. É A porque você gostou, então mais gente vai gostar. Dando um like, se inscrevendo, vocês ajudam esse episódio a chegar para mais gente aí que tá no YouTube, no Brasil inteiro. Em todo mundo, né? É. A gente sempre fala, se esse episódio tocou você de alguma maneira, se auxiliou você, se amanhã quando você estiver no trânsito indo para o trabalho ou fazendo suas tarefas, você lembrar dele, é porque ele fez sentido. E se ele fez sentido, pô, imagina que legal se ele puder fazer sentido para outras pessoas também. Então dá aquele like, inscreva-se no canal. Todas as semanas estamos aqui para ter assuntos sobre o autoconhecimento. Nosso querido espaço Lean Podcast. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira que Exatamente. vem. Muito bom. Agora um tchauzinho aqui na câmera central, Brunão. Aê, Vamos opa, lá. volta pra câmera normal. Isso, um tchauzinho aqui, ó. Vamos dar um tchauzinho. Dá um tchauzinho, Val. Dá um tchauzinho, Val, aqui, ó. Você. Dá um tchauzinho aqui, Val. Ah, claro. Muda aí, Brunão. aí, ó. Brunão. Não, Brunão, aqui na câmera dele. Velho. Isso aí, Aê. pode dar um tchau, Val. Valeu. Obrigado. Pode pôr na câmera. Créditos, manda bala, Brunão.